Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Maria Golobi. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre preposições, sobre 3 preposições. E essas preposições causam bastante dúvida, na verdade todas as preposições em geral, porque em português a gente usa uma palavra para várias situações. Em inglês muitas vezes tem que ficar mudando de palavra, né? E nesse caso aqui vai acontecer isso. Eu vou falar sobre a preposição em português de, ou da, ou do, né? Em inglês, tem 3 maneiras de usar de, ou da, ou do, que é of, about e from. E isso causa uma confusão de quando que eu uso cada uma dessas palavrinhas. Então, vamos lá. Não é difícil, mas ó, segue aqui comigo. From, você sempre vai usar quando é de algum lugar, tá? Imagina que é uma distância, imagina que é de um lugar para outro. Por isso que quando alguém te pergunta de onde você é, de onde você vem, de qual país você é, vão te perguntar where are you from? Porque é de lugar, da onde você é, da distância, sabe? Da onde você saiu. Então é from. Aí quando você fala assim, da minha casa até a faculdade demora 10 minutos. From my house to the college, sabe? Então vai ser sempre distância. Daqui até aí, from here to there. Então, você sempre vai usar o from quando você estiver falando de tempo, você estiver falando de uma distância de física, quando você estiver falando de algum lugar. Então, sempre que você se referir por exemplo, assim, de onde você veio, né? Que querendo ou não, é de um lugar, é de um país, é de uma cidade, de uma distância, é de um lugar específico, ou é de um tempo passado. De tanto tempo atrás, você também usa from, tá? Ou, por exemplo, de tempos em tempos eu faço isso, from time to time, tá? O from normalmente é acompanhado de to, normalmente. Se você falar daqui até lá, é from to. Da minha casa para a faculdade, como eu falei, from my house to college. Então, sempre tem o to acompanhado do from quando você faz uma distância de um lugar para o outro, ok? Isso já não acontece com o of e com o about. Aí agora o about. O about, ele significa sobre, né? Então ele é sobre alguma coisa. Então esse de do about é quando você fala de alguma coisa, né? Mas assim, você está falando de alguma coisa, está falando sobre aquilo. Eu estou falando de você. I am talking about you, porque eu estou falando sobre você. Hoje eu estou falando sobre preposições, eu estou falando de preposições. I'm talking about prepositions. Entendeu essa diferença? Então é totalmente diferente do from. Eu não posso falar que eu estou falando from prepositions, porque eu não estou vindo das preposições, eu não estou falando de lá. Entendeu? Não existe um lugar chamado preposições que eu estou falando de lá. Eu estou falando das preposições. Não existe essa ilha, esse lugar, entendeu? Então eu estou falando sobre preposições, about prepositions. Então quando você está falando de pessoas, normalmente, ou de alguma coisa, você vai usar o about. Do que vocês estavam conversando? Sobre o que vocês estavam conversando? Do que? What were you talking about? Então, do que vocês estavam falando? Do que vocês estavam conversando? Sobre o que, tá? Então, se você estiver falando de pessoas, se você estiver conversando sobre alguma coisa, sempre que for sobre algo ou sobre alguém, esse de que a gente usa em português vai ser o about em inglês, ok? E agora o of. O of, ele é de posse. Ele é algo que pertence a alguém. Isso é de alguém, né? Então, por exemplo, o carro da polícia, the car of the police is here, está aqui. Então, o of, ele é sempre que é de algo ou de alguém, ele é de posse, tá? A pele do meu rosto é mais clara do que a do meu corpo. Então, esse do aqui que eu tô falando, do meu rosto, do meu corpo, é o of porque é de posse, né? A pele do meu rosto. Então, como que fica? The skin of my face is lighter than the skin of my body. Então, é tudo of, porque é de posse, pertence a ele, tá? Então, tudo que pertencer a alguma coisa, que for de alguma coisa ou de alguém,
você vai usar o off. Aí o que algumas pessoas confundem também, na verdade não é nem confusão, é mais assim, quando que eu não preciso usar o off em situações de posse. Aí a gente já entra no outro assunto, que é o apóstrofo de posse, né? Que é quando a gente usa uma palavra junto com um apóstrofo e um S e o adjetivo, o que a gente está falando. Aí a gente não usa o off, a gente usa outra maneira de falar de. E essa maneira ela pode ser substituída pelo off, só que normalmente ela é usada quando a gente fala de pessoas, tá? Posse de pessoas. Então, por exemplo, assim, o carro da Maria. Aí a gente não fala the car of Maria, não é errado, tá? Se você for pensar em de, entre, of, from e about, nessa situação, o carro da Maria, você vai usar o of. Mas por ser uma posse de uma pessoa, normalmente é usado o apóstrofo, tá? Então seria the Maria's car, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas então, resumindo aqui, from é distância, lugar, ok? De algum lugar, daqui para lá. About é sobre alguma coisa, sobre alguém, certo? E o de é de alguém ou de algo. Entendido? Qualquer dúvida, então, só colocar aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Bye, bye!